Meu nome é Maria, e sou empregada doméstica há mais de 20 anos. Durante a maior parte desse tempo, trabalhei na casa da Dona Helena, uma senhora idosa e viúva que mora sozinha em uma casa grande no centro da cidade. Desde que comecei a trabalhar para ela, desenvolvemos uma relação de confiança e respeito mútuo. Eu cuidava de tudo na casa, limpava, cozinhava, fazia as compras e acompanhava em suas consultas médicas. Dona Helena sempre foi uma mulher gentil, com uma memória impecável e um gosto refinado para a decoração e a culinária. Lembro-me de como ela costumava me contar histórias de sua juventude, dos bailes que frequentava, dos vestidos elegantes que usava e dos amores que viveu. Sua casa refletia essa elegância e história, cheia de móveis antigos, porcelanas finas e quadros de família. Para mim, trabalhar ali não era apenas um emprego, mas uma extensão do meu próprio lar. Com o tempo, minha relação com Dona Helena se fortaleceu. Ela confiava em mim a ponto de me deixar cuidar de suas finanças, algo que eu fazia com muito zelo. Eu sempre tinha acesso às suas contas bancárias para pagar as contas e fazer compras. Esse nível de confiança era raro e eu me sentia honrada por ser uma das poucas pessoas em quem ela confiava tanto. Em troca, eu fazia tudo o que podia para garantir que ela estivesse sempre confortável e feliz. Nos dias em que estava mais triste, eu preparava suas comidas favoritas, como o bolo de fubá que ela adorava desde a infância. A casa estava sempre impecável, as roupas bem passadas, e as plantas no jardim bem cuidadas. A vida parecia seguir um ritmo tranquilo e harmonioso, até que começaram a acontecer coisas estranhas. Foi em uma manhã de terça-feira que tudo começou a mudar. Eu estava limpando a sala de estar, polindo os móveis de mogno que Dona Helena tanto prezava, quando ela entrou no cômodo com uma expressão preocupada. "Maria, você viu minha pulseira de pérolas?" perguntou, referindo-se a uma joia de família que ela raramente tirava. Eu respondi que não, mas prometi ajudá-la a procurar. Passamos a manhã inteira revirando gavetas, checando prateleiras e até mesmo olhando atrás dos sofás, mas a pulseira não apareceu. No fim do dia, ela estava visivelmente abalada. Aquela pulseira era da minha mãe. "Como pode simplesmente desaparecer?" disse, mais para si mesma do que para mim. Nos dias seguintes, outros objetos começaram a sumir. Um anel de diamantes, uma antiga caixa de música, um broche de ouro. Cada vez que algo desaparecia, Dona Helena ficava mais nervosa e eu tentava acalmá-la, sugerindo que ela talvez estivesse esquecendo onde colocava as coisas. No entanto, ela começou a desconfiar. Certa manhã, enquanto eu preparava o café, ela entrou na cozinha com uma expressão séria. "Maria, preciso falar com você", disse, com um tom que nunca tinha usado antes. Eu desliguei o fogão e me virei para ouvi-la. "Você está roubando minhas coisas?" perguntou diretamente, seus olhos brilhando de suspeita. "Dona Helena, como pode pensar isso de mim? Trabalhei para a senhora por tantos anos." "Jamais faria algo assim", respondi, tentando controlar as lágrimas. Ela não pareceu convencida. "As coisas não desaparecem sozinhas. E você é a única pessoa que entra e sai desta casa além de mim", afirmou. Naquele momento, senti um misto de indignação e tristeza. Era difícil acreditar que alguém com quem eu tinha uma relação tão próxima e de confiança pudesse duvidar de mim de maneira tão cruel. No entanto, em vez de confrontá-la, resolvi provar minha inocência continuando a trabalhar com a mesma dedicação de sempre. Sabia que ela estava passando por um momento difícil e que, talvez, isso estivesse afetando seu julgamento. Os dias passaram lentamente e a tensão entre nós aumentava. Cada vez que um objeto desaparecia, a suspeita recaía sobre mim. Passei a revisar meus próprios passos, tentando lembrar de cada detalhe para me certificar de que não estava cometendo nenhum erro. Chegava mais cedo e saía mais tarde, na esperança de que minha dedicação demonstrasse minha inocência. Mas parecia que nada que eu fizesse mudava a opinião de Dona Helena. Ela começou a esconder suas coisas, trancando portas e gavetas, e mantendo um olhar vigilante sobre mim enquanto eu trabalhava. Aquela casa, que antes era um refúgio de tranquilidade e harmonia, agora parecia uma prisão de desconfiança e acusação. A tensão estava insuportável. Cada dia que passava parecia uma eternidade, e a atmosfera na casa de Dona Helena ficava cada vez mais pesada.
Eu me sentia constantemente observada, como se qualquer movimento meu pudesse ser mal interpretado. Mesmo assim, continuei a fazer o meu trabalho com dedicação. Limpava cada canto da casa, cozinhava as refeições favoritas de Dona Helena e cuidava dela como sempre fiz. Mas nada parecia ser suficiente para mudar a percepção dela. Cada vez que algo desaparecia, seu olhar de desconfiança se tornava mais evidente, e ela começava a evitar qualquer interação prolongada comigo. Um dia, ao voltar das compras, encontrei Dona Helena sentada na sala de estar, com uma expressão de desespero. Ela segurava uma foto antiga, provavelmente de sua juventude, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Maria, minha vida está desmoronando, disse, a voz embargada pela emoção. Eu me aproximei lentamente, sem saber ao certo como confortá-la. Dona Helena, a senhora não está sozinha. Estou aqui para ajudar no que for preciso, respondi, tentando soar o mais reconfortante possível. Ela olhou para mim com uma mistura de tristeza e raiva. Mas você não entende, Maria. Minhas coisas estão desaparecendo. Tudo que me resta são minhas memórias, e até elas estão começando a falhar, confessou, apertando a foto contra o peito. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu sabia que Dona Helena estava lidando com algo muito mais profundo do que simples esquecimentos. Algo estava mudando nela, e eu não sabia como lidar com isso. Comecei a pesquisar sobre os sintomas que ela estava apresentando, e tudo indicava que poderia ser Alzheimer. A ideia de que Dona Helena pudesse estar sofrendo de uma doença tão devastadora me encheu de tristeza, mas também de uma nova determinação. Eu precisava estar ao lado dela, agora mais do que nunca. Nas semanas seguintes, comecei a anotar todas as coisas que Dona Helena dizia ter perdido e os lugares onde as encontrávamos depois. Um anel que supostamente tinha desaparecido, por exemplo, foi encontrado dentro do pote de açúcar. Uma vez, a chave de sua caixa de joias apareceu dentro da geladeira. Eu comecei a perceber um padrão nos desaparecimentos e nos comportamentos dela. Era como se a mente de Dona Helena estivesse pregando peças nela mesma. Apesar de todas essas evidências, ela continuava a me acusar, e cada acusação doía mais do que a anterior. Eu também comecei a notar pequenas mudanças em sua rotina. Ela esquecia de tomar seus remédios, repetia as mesmas histórias várias vezes e às vezes me chamava pelo nome de sua filha, que havia falecido há muitos anos. Cada um desses momentos era um lembrete doloroso da fragilidade da mente humana e do quanto Dona Helena estava sofrendo. Mesmo assim, eu mantinha minha determinação de ajudá-la. Sabia que não podia abandoná-la, não agora, quando ela mais precisava de mim. Certa tarde, enquanto eu organizava a despensa, ouvi Dona Helena gritar do quarto. Corri até lá e a encontrei vasculhando freneticamente suas gavetas. Minha pulseira de pérolas. Sumiu de novo, disse, com uma expressão de pânico. Eu me aproximei com calma e comecei a ajudar na busca. Depois de alguns minutos, encontrei a pulseira dentro de uma de suas meias, guardada no fundo da gaveta. Mostrei a ela, que parecia aliviada, mas também confusa. Como isso foi parar aí? Murmurou, mais para si mesma do que para mim. Eu não tinha resposta, mas a situação reforçou minha suspeita de que algo sério estava acontecendo com sua memória. Decidi que era hora de conversar com a família dela, mesmo que fosse um passo difícil. Entrei em contato com o filho de Dona Helena, Marcos, e expliquei a situação. Marcos, acho que sua mãe precisa de ajuda médica. Ela está esquecendo muitas coisas e me acusando de roubo. Estou preocupada que seja algo mais sério, disse, esperando que ele entendesse a gravidade da situação. Marcos, que morava em outra cidade, parecia surpreso e preocupado. Vou visitar vocês no próximo fim de semana e levar minha mãe ao médico, prometeu. No dia da visita de Marcos, a casa estava impecável, como sempre. Dona Helena parecia mais tranquila com a presença do filho, e eu senti um alívio momentâneo. Quando ele chegou, expliquei tudo o que tinha acontecido, mostrando as anotações que fiz sobre os objetos perdidos e encontrados. Marcos agradeceu pelo meu cuidado e prometeu que levaria Dona Helena a um especialista. Ver o cuidado e a preocupação dele me deu esperança de que as coisas poderiam melhorar. Com a chegada de Marcos, as coisas começaram a mudar um pouco.
Ele era um homem atencioso, claramente preocupado com o bem-estar de sua mãe. Naquela tarde, ele conversou longamente com Dona Helena, tentando tranquilizá-la e convencê-la de que procurar ajuda médica era a melhor opção. Embora inicialmente resistente, ela finalmente concordou, talvez por causa do vínculo forte que ainda tinha com seu filho. Eu estava na cozinha, preparando um chá, quando ouvi partes da conversa deles. Marcos a lembrava dos bons tempos que passaram juntos, das férias em família, dos natais felizes, tentando reacender memórias que pareciam desvanecer na mente dela. No dia seguinte, acompanhei Dona Helena e Marcos ao médico. Era um neurologista renomado, especialista em doenças degenerativas. A consulta foi longa e exaustiva, com diversos testes e perguntas detalhadas sobre os sintomas que Dona Helena vinha apresentando. O médico explicou pacientemente que muitos dos esquecimentos e mudanças de comportamento que ela estava experienciando eram típicos de Alzheimer, uma doença que afeta a memória e outras funções cognitivas. O diagnóstico caiu como uma bomba. Embora eu suspeitasse, ouvir a confirmação foi devastador. Marcos segurou a mão da mãe, tentando transmitir força e esperança. De volta a casa, Marcos e eu nos sentamos para discutir os próximos passos. Ele agradeceu meu apoio e dedicação, algo que eu realmente precisava ouvir depois de semanas de tensão. Maria, não sei como agradecer pelo que você tem feito. Minha mãe precisa de você mais do que nunca, disse ele, com sinceridade nos olhos. Concordamos que continuaríamos a trabalhar juntos para garantir que Dona Helena tivesse o melhor cuidado possível. Decidimos que eu ajudaria a administrar os medicamentos e a seguir as recomendações do médico para tentar retardar o avanço da doença. Além disso, Marcos planejava visitá-la com mais frequência e organizar um sistema de apoio para garantir que ela nunca estivesse sozinha. Enquanto os dias passavam, comecei a notar mudanças em Dona Helena. Algumas eram sutis, outras mais evidentes. Havia dias bons e dias ruins. Em alguns momentos, ela parecia a mulher vibrante e independente que eu sempre conheci. Em outros, estava confusa e perdida. Era um desafio constante adaptar-me às suas necessidades, mas eu estava determinada a fazer o meu melhor. Em cada interação, eu tentava ser o mais gentil e compreensiva possível, lembrando-me sempre de que ela não estava me acusando por maldade, mas sim por causa da doença que a consumia. Com o tempo, Marcos e eu implementamos algumas mudanças na casa para torná-la mais segura para Dona Helena. Instalamos trancas nas portas que ela costumava esquecer abertas, etiquetas nos armários para facilitar a localização dos objetos e até um sistema de lembretes visuais para ajudá-la a lembrar das tarefas diárias. Cada ajuste tinha como objetivo dar a ela um pouco mais de independência e tranquilidade. Eu também comecei a fazer atividades que estimulassem sua memória, como álbuns de fotos antigos e jogos de palavras. Era gratificante ver seu rosto se iluminar ao reconhecer uma foto de sua juventude ou ao conseguir completar um quebra-cabeça simples. Apesar de todos os esforços, houve momentos em que a situação se tornava insustentável. Em um desses dias, Dona Helena me acusou novamente de ter roubado suas joias. Ela estava especialmente agitada, e nenhuma das minhas tentativas de acalmá-la funcionava. Foi quando percebi a importância do apoio emocional e da paciência. Eu precisava de um momento para me recompor. Então fui até a cozinha e preparei um chá para nós duas. Enquanto a água fervia, respirei fundo e tentei lembrar por que estava ali. Não era apenas um trabalho, era uma missão de cuidar de alguém que precisava de mim mais do que nunca. Ao voltar para a sala, encontrei Dona Helena ainda aflita, mas um pouco mais calma. Dona Helena, vamos tomar um chá e conversar um pouco? Sugeri, oferecendo a xícara. Ela aceitou, e nos sentamos juntas na varanda, onde o aroma das flores do jardim e o som dos pássaros ajudavam a criar um ambiente mais tranquilo. Contei-lhe histórias da minha infância, tentando distraí-la e trazê-la de volta à realidade de forma suave. Aos poucos, ela foi se acalmando, e a tensão diminuiu. Essa experiência me ensinou que, apesar de todas as dificuldades, o amor e a paciência eram fundamentais para lidar com a situação. Comecei a ver Dona Helena não apenas como minha empregadora, mas como uma parte importante da minha vida, alguém que eu queria proteger e ajudar. Embora as acusações de roubo ainda ocorressem de vez em quando, aprendi a não levar para o lado pessoal. Sabia que não era ela falando,
mas sim a doença que a fazia ver inimigos onde não havia nenhum. A jornada estava longe de terminar, mas cada dia trazia novas lições e momentos de conexão. Continuaria a fazer o meu melhor, lembrando sempre que, apesar das dificuldades, estava fazendo a diferença na vida de Dona Helena. E, em momentos de calma como aquele na varanda, eu sentia que todo o esforço valia a pena. As semanas passaram, e a rotina na casa de Dona Helena se estabilizou um pouco. Marcos visitava com mais frequência, o que ajudava a aliviar parte da tensão. Ele também contratou uma enfermeira para nos auxiliar algumas vezes por semana, especialmente nos dias em que Dona Helena estava mais confusa. Aos poucos, fomos criando um ambiente mais seguro e acolhedor para ela. Apesar das dificuldades, Dona Helena ainda tinha momentos de clareza, nos quais a antiga vivacidade brilhava em seus olhos. Eu valorizava cada um desses momentos, pois eram pequenos respiros de normalidade em meio ao caos. Certa tarde, enquanto limpava o quarto de Dona Helena, encontrei um antigo diário escondido na gaveta de sua penteadeira. Fiquei tentada a ler, mas sabia que deveria respeitar sua privacidade. No entanto, quando mostrei o diário a ela, seus olhos se iluminaram. Ah, meu diário! Escrevi nele por tantos anos. É cheio de memórias preciosas, disse, folheando as páginas com cuidado. Decidi que, todos os dias, leríamos juntos algumas páginas do diário. Era uma forma de estimular sua memória e, ao mesmo tempo, um momento de conexão entre nós duas. À medida que líamos as histórias de sua juventude, Dona Helena parecia reviver aqueles momentos. Ela ria ao lembrar das travessuras de sua infância, dos bailes glamourosos e dos amores perdidos. Para mim, essas sessões de leitura eram reveladoras. Eu passava a conhecer melhor a mulher incrível que ela fora e compreendia ainda mais a profundidade de suas perdas. Essas sessões não só ajudavam a acalmar sua mente, mas também reforçavam a confiança entre nós. Ela via que eu me importava genuinamente com seu bem-estar, o que, aos poucos, começou a diminuir suas suspeitas. No entanto, um dia, durante uma dessas sessões, algo inesperado aconteceu. Estávamos lendo sobre um aniversário especial que Dona Helena comemorou com seu falecido marido, quando ela de repente parou, com os olhos fixos na página. "Maria, você se lembra desse anel?" perguntou, apontando para uma descrição detalhada da joia que ele lhe deu naquela ocasião. Eu me lembrei vagamente da história, mas o que me preocupava era o olhar em seus olhos. Era um misto de nostalgia e confusão. "Acho que perdi esse anel", disse ela, com uma voz trêmula. Eu me levantei e fui até a penteadeira, onde ela guardava suas joias. Revirei cada compartimento, tentando encontrar o anel. Finalmente, o encontrei dentro de uma caixa de costura, enrolado em um pedaço de tecido. Mostrei-o a ela, esperando acalmá-la, mas o efeito foi o contrário. "Por que estava aí? Você o escondeu?" perguntou, com uma expressão de desconfiança. Tentei explicar que talvez ela mesma o tivesse guardado ali, mas parecia impossível convencê-la. Naquele momento, percebi o quão profunda era a ferida causada pela doença. Dona Helena não conseguia mais confiar nem em suas próprias ações. Essa situação me fez refletir sobre o impacto emocional do Alzheimer, não só para o paciente, mas para todos ao redor. A desconfiança de Dona Helena não era uma escolha consciente, mas uma manifestação da sua condição. Eu precisava ser mais compreensiva e encontrar maneiras de evitar esses confrontos. Passei a organizar suas joias e objetos pessoais de forma mais segura, catalogando tudo e anotando os lugares onde cada item estava guardado. Dessa forma, poderia facilmente encontrar qualquer coisa que ela pensasse ter perdido, reduzindo a ansiedade e a confusão. Apesar dessas precauções, os momentos de crise continuavam a ocorrer. Dona Helena, às vezes, acordava no meio da noite, gritando que alguém estava tentando roubá-la. Nesses momentos, eu corria para seu quarto, a abraçava e tentava acalmá-la, garantindo que tudo estava bem e que ninguém estava tentando machucá-la. Cada episódio desses deixava marcas, tanto nela quanto em mim. Era doloroso ver alguém que eu respeitava tanto ser consumido por uma doença tão cruel. Numa manhã chuvosa, Marcos ligou para dizer que tinha conseguido uma consulta com um dos melhores especialistas em Alzheimer do país.
Ele estava esperançoso de que o novo médico poderia oferecer algum tratamento que ajudasse a melhorar a qualidade de vida de Dona Helena. Eu me agarrei a essa esperança, torcendo para que encontrássemos uma solução que aliviasse seu sofrimento. Preparamo-nos para a viagem, tentando manter um clima positivo, apesar do medo que ambos sentíamos. Na clínica, o novo médico foi muito atencioso e realizou uma série de exames detalhados. Ele explicou que, embora não houvesse cura para o Alzheimer, existiam tratamentos que poderiam ajudar a retardar o progresso da doença e melhorar a qualidade de vida. Prescreveu novos medicamentos e sugeriu uma rotina de atividades cognitivas e físicas que poderiam beneficiar Dona Helena. Voltei para casa com um sentimento renovado de esperança. Talvez ainda houvesse uma maneira de tornar seus dias mais fáceis. Implementar a nova rotina exigiu ajustes, mas logo se tornou parte do nosso dia a dia. Começamos a fazer caminhadas diárias no jardim, exercícios leves e sessões de leitura e música. Dona Helena respondia bem a essas atividades, e seus momentos de clareza se tornaram mais frequentes. Eu estava feliz em ver que, apesar da gravidade da situação, havia maneiras de trazer um pouco de alegria e conforto à sua vida. A vida de Dona Helena continuava sendo um desafio constante, mas eu estava determinada a enfrentar cada obstáculo ao seu lado. A suspeita e desconfiança ainda estavam presentes, mas eram momentos como esses, de conexão e carinho, que faziam tudo valer a pena. Sabia que o caminho seria longo e difícil, mas também sabia que não estava sozinha nessa jornada. Juntas, enfrentaríamos cada dia, um de cada vez. Com o tempo, a nova rotina trouxe uma leve melhora no estado de Dona Helena. Os medicamentos ajudavam a controlar alguns dos sintomas mais severos e as atividades diárias proporcionavam momentos de alegria e clareza. Contudo, a paz que conseguimos foi interrompida por um acontecimento inesperado. Em uma manhã ensolarada, enquanto eu preparava o café, a campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrei um homem alto e bem vestido, com uma expressão séria. Ele se apresentou como Dr. Ricardo, um advogado contratado pelo neto distante de Dona Helena, Lucas, que ela mencionava raramente. Dr. Ricardo explicou que Lucas, preocupado com a saúde mental da avó e desconfiado das acusações de roubo, sendo um dos herdeiros no testamento, havia decidido tomar medidas legais para proteger seu patrimônio. O advogado trazia uma ordem judicial que permitia uma auditoria completa das finanças de Dona Helena e uma investigação sobre os supostos roubos. A notícia me pegou de surpresa, e meu coração afundou ao pensar na humilhação e no estresse que isso causaria a ela. No entanto, tentei manter a calma e expliquei a situação a Marcos, que estava igualmente chocado. Marcos e eu trabalhamos juntos para reunir todos os documentos necessários. Eu sabia que não tinha nada a esconder, mas a invasão de privacidade e a pressão adicional eram esmagadoras. Dona Helena, por outro lado, parecia cada vez mais confusa e ansiosa com toda a movimentação. Era como se a chegada do advogado e a menção das acusações tivessem reaberto feridas que estávamos começando a curar. Dr. Ricardo foi meticuloso em sua investigação, revendo cada transação e interrogando cada decisão que eu havia tomado em nome de Dona Helena. Enquanto a auditoria avançava, uma nova e perturbadora descoberta veio à tona. Durante uma das revisões financeiras, Dr. Ricardo encontrou uma série de transações suspeitas. Grandes somas de dinheiro haviam sido transferidas para uma conta desconhecida nos últimos meses. Eu estava perplexa. Sabia que não tinha realizado essas transações e que, se houvesse irregularidades, algo muito grave estava acontecendo. Imediatamente, Marcos e eu pedimos uma análise mais aprofundada e a ajuda das autoridades para investigar o caso. Com a polícia envolvida, o clima na casa ficou ainda mais tenso. Dona Helena, agora confusa e angustiada, alternava entre momentos de clareza e delírio, acusando-me mais uma vez de traição. Eu tentava confortá-la, garantindo que a verdade prevaleceria, mas sentia-me impotente diante de sua dor. Durante a investigação policial, descobrimos que alguém havia acessado a conta de Dona Helena usando documentos falsificados. A evidência apontava para Lucas, o neto que, aparentemente, estava tentando se beneficiar da confusão mental da avó para desviar dinheiro. A descoberta foi um golpe devastador para todos. Marcos estava furioso e profundamente magoado pela traição do próprio sobrinho.
Para mim, foi um alívio saber que a verdade estava vindo à tona, mas a dor de ver Dona Helena sofrer era insuportável. Decidimos confrontar Lucas, que acabou confessando tudo, revelando que suas ações foram motivadas por ganância e desespero financeiro. A polícia tomou as providências necessárias, e Lucas foi indiciado por fraude e apropriação indébita. Após a revelação, a confiança entre Dona Helena e eu começou a ser restaurada lentamente. Ela pediu desculpas pelas acusações, e apesar da sua condição, parecia entender que eu nunca a trairia. A recuperação foi lenta, mas cada dia trazia um novo passo em direção à normalidade. Marcos permaneceu um apoio constante, e juntos, criamos um ambiente mais seguro e amoroso para Dona Helena. A vida continuou, com suas dificuldades e desafios. No entanto, a experiência nos fortaleceu e uniu ainda mais. Através da adversidade, descobrimos a profundidade do amor e da lealdade. Dona Helena, mesmo em seus momentos mais frágeis, mostrava uma resiliência impressionante, e eu me sentia honrada por estar ao seu lado, cuidando dela como sempre prometi. Nos meses que se seguiram, a casa voltou a ser um lugar de paz e segurança. As visitas de Marcos e as atividades diárias continuavam a trazer momentos de alegria e conforto. A relação de confiança que tínhamos construído foi renovada, e a suspeita deu lugar ao carinho e à compreensão. Eu sabia que a jornada ainda seria longa e cheia de desafios, mas estava preparada para enfrentá-los, um dia de cada vez, com amor e dedicação. No fim, a verdadeira lição que aprendi foi que, apesar de todas as adversidades, os sentimentos de amizade, carinho e amor são o que realmente importam. Eles são os pilares que sustentam nossas vidas, as âncoras que nos mantêm firmes em meio às tempestades. Dona Helena me ensinou que o amor pode superar a dor, que a amizade verdadeira não se abala diante das dificuldades, e que o carinho sincero é capaz de curar as feridas mais profundas. Hoje, ao olhar para trás, vejo uma jornada repleta de desafios, mas também de momentos preciosos que me transformaram para sempre. A história de Dona Helena e eu não é apenas sobre a luta contra uma doença devastadora, mas sobre a força do amor e da amizade. É uma lembrança constante de que, mesmo nos tempos mais difíceis, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. E enquanto houver amor e carinho, haverá sempre esperança. Fico emocionada ao recordar os momentos que compartilhamos e agradecida por ter tido a oportunidade de cuidar de alguém tão especial. A vida continua, com suas incertezas e surpresas, mas o amor e a amizade que cultivamos são eternos. Eles nos guiarão para sempre, lembrando-nos de que, acima de tudo, esses sentimentos são o que realmente importam.